O Simons & Simons é um escritório britânico, o 92º maior do mundo em receita, e acaba de instituir um conselho paralelo, que envolve um processo de seleção rigoroso, inclusive com aplicação em vídeo, que prestará assessoria estratégica ao comitê executivo do escritório, a gestão paralela de escritórios de advocacia. Gesto de gestão. Olá, bom ter você aqui no episódio número 84 do Gesto de Gestão. Sim, é o podcast que cuida, que fala. Cuida não, né? A gente tenta, mas assim, o que fala sobre gestão de escritórios de advocacia, uma iniciativa do meu amigo André Porto Alegre, que vai falar Olá, Lupe. Olá, Lupe. E da minha amiga Daniele Serafino, que vai falar Olá, Lupe. Olá, Lupe. Escuta, antes da gente falar sobre, você já citou lá, por que não a gente não fala mais do Patrick? Não, você sabe Patrick que Smith. o Patrick é um grande jornalista, né, para os nossos ouvintes que acompanham há mais tempo. Você não brigou com ele, não? Não, nos damos muito bem. Ele fez uma série de reportagens até muito recentemente, ele fez uma série de reportagens bastante interessante numa análise que saiu 2-3 semanas atrás, hoje nós estamos no dia 26 de junho, no final do mês de maio, há 4 semanas atrás, saiu a lista dos 200 maiores AM Law 200 ou a AM Law 100, né, que são dos 100 maiores e os 200 maiores escritórios nos Estados Unidos. E o Patrick fez uma análise bastante interessante sobre esses resultados, porque esses resultados são muito significativos no que diz respeito à advocacia americana, porque ele coloca receita por sócio, ele coloca a receita em si, ele coloca da onde veio a receita. Então eu tenho acompanhado bastante o que claro o Patrick... que ele vai voltar Patrick... aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem. Alô, Patrick, eu cobrei, tá? Beleza, tá tudo certo agora. Mas agora vamos introduzir aqui. Não, você sabe que, como não tem imagem isso aqui, eu queria dizer para os nossos ouvintes, né, Daniele, que o Lupe colocou assim como se estivesse transmitindo num rádio, né, a mensagem para o Patrick, como se nós tivéssemos imagem. Mas o Patrick continua fazendo um trabalho brilhante. As análises foram interessantes. Eu só considerei, junto com a produção, Lupe e Daniele, que ficava... A gente já falou sobre essas listagens, etc e tal, e eu às vezes é bom, depois de 4 temporadas, a gente fazer algumas variações, sim, né? Sim. Porque senão a gente fica que nem revista, né? Eu me lembro que na editora Abril a gente sempre viu o que tinha publicado o ano passado e publicava as mesmas matérias no ano seguinte, né? Ficava uma recorrência. E eu acho que a advocacia tem coisas novas que permitem. Eu brinquei com o Patrick, porque hoje a gente vai falar de um escritório aqui que a Dani gosta muito e você também sei que é fã, que é o Simons & Simons, né? Que está pretendendo aí criar um conselho consultivo estratégico composto por 11 pessoas para treinar seus futuros líderes, é isso? É isso mesmo, quer dizer, a gente volta de novo a essa questão da liderança e a gente já está recorrente sobre isso também, né? Mas a gente está num espectro amplo, né, André? A gente fala de carreira, novas funções, programas de carreira, gaps geracionais, a gente está... Isso, eu acho que esse é o nosso propósito é desse ano, né? É isso mesmo, é complexo. Tem que porque nós estamos num momento de inflexão mesmo desse mercado. Mas eu achei interessantíssimo isso, né? Eu também achei, André, não ouvi falar, tô louca para saber. Do que o Simons & Simons fez. Essa notícia vem do Reino Unido, é a sede, é o headquarter deles, né? E segundo um porta-voz do próprio escritório, é que esta próxima geração de advogados, né? Quer dizer, o propósito desse conselho paralelo é que conduza a direção estratégica do escritório, tendo uma palavra direta nas principais decisões de toda a banca. Para essa fonte, eles desafiarão o status quo. Olha que interessante isso, Daniel. Quer dizer, eles estão criando efetivamente uma instância paralela que desafiará o status quo e trarão novas perspectivas para uma geração mais jovem. E aqui tem uma questão curiosa. Eles estão criando um conselho paralelo que, para incentivar, ele fala depois isso mais na frente, para os que estão entrando dizerem assim, olha, tem o pessoal lá que manda, mas puxa vida, tem no meio do caminho aqui um pessoal que tá mais próximo de mim, porque não é ainda o sócio, etc e tal, o bam, e eu consigo conversar com essa pessoa. Olha que interessante. E pra mim, André, ouvindo agora, eu não conhecia essa notícia, a gente falou dos problemas, mas é uma forma de alguém estar endereçando essa dor, ou seja, a gente tem colocado aqui, existe uma pauta geracional, existe uma questão das novas gerações assumindo sucessão, existe uma pauta, e você tá trazendo aqui alguém que tá
resolvendo essa dor, ou seja, como é que eu torno isso concreto? De que forma eu tenho esse diálogo? E é interessantíssimo, inclusive, a forma. O Penny Miller, que é um sócio responsável por esse conselho paralelo, afirma que o principal objetivo do escritório é ser um escritório de advocacia da próxima geração. Mas, na verdade, ele fala, não temos ninguém da próxima geração que tenha voz. Olha que coisa interessante. Então os caras falam, a gente é o escritório da próxima geração. E sou eu. Sou eu. Sou eu que estou falando isso aqui, né? Então, dizem as matérias sobre isso, dizem que a ideia original é dele mesmo, ele que teve essa ideia. E ele fala, conversei com amigos do setor e criei uma iniciativa que dá apoio às pessoas que dirigem o escritório, ao mesmo tempo que proporciona experiência de liderança a jovens advogados. Então ele está fazendo um trabalho que o Penny Miller está fazendo o seguinte, ele está ajudando o conselho lá em cima e fazendo uma interlocução com os advogados mais jovens. E tem todo um sistema aqui interessante, bem bacana que ele criou. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia e se ela tá dando certo, André. Então, o comitê executivo respondeu positivamente ao conselho paralelo. Então, a primeira coisa que tá dando certo, então, até agora, o comitê executivo viu isso com muito bons olhos. Para Miller, a coleta de opiniões de diferentes grupos dentro do escritório sobre tópicos, ele diz que isso surgiu por conta disso. Quantos dias por semana a gente tem que vir? E aí ficava aquela discussão que ninguém sabe. Porque se exige da gestão dos escritórios, Lupe e Daniele, uma resposta que nós não temos. Quantos dias um escritório precisa trabalhar presencialmente? Não sei. E eu acho que a coisa mais honesta que a gente poderia dizer é o seguinte, não sei. Sabe que eu não sei? Mas vamos pensar? Ou vamos testar? Ou vamos testar? Vamos vir todo dia? Puxa, vai ser ruim. Vamos vir 3 vezes? Posso colocar a minha sogra diria uma colherzinha nisso? A gente já tem aqui, por exemplo, em São Paulo, impactos no trânsito às quintas-feiras. O pior dia do trânsito em São Paulo é às quintas-feiras. Eu tô colocando isso porque, inclusive, são aspectos para você olhar na hora de decidir isso. E essa coisa de eu não sei é fantástico, cara. A gente precisa aprender a dizer eu não sei, né? E testar e voltar atrás se não der certo. Né? Desculpa, e não André, ter as coisas. Não ter essas coisas fixas. A gestão tem essa dinâmica, né? Então, olha que interessante. E ele fala, eu li uma entrevista dele que ele falou assim: eu tinha que perguntar pra tanta gente como é que era, que eu disse assim, vamos fazer quem que tá disposto a discutir sobre isso? Porque eles são eleitos. Existe um grupo de envolvimento dos colaboradores, dos funcionários, que analisa as coisas do dia a dia. Embora não se concentre na estratégia da empresa, nem sobre as pessoas, ele dá uma oportunidade para essas pessoas exercerem a liderança. É muito interessante, porque essas decisões são levadas ao conselho. Mas o mais curioso é que a Ami Sumária, que é associada, é uma associada e é membro desse conselho paralelo, ela fala assim: como nos concentramos nas partes de desenvolvimento estratégico do negócio, obtemos informações que outros grupos dentro da empresa não terão acesso, só porque são muito grandes ou não é um assunto deles. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: eles acabam se envolvendo em questões que nunca chegam lá. Porque eles são colocados, são demandados de determinadas decisões. Então eles começam a ter acesso. Eles não vão decidir estrategicamente, é o conselho que vai decidir. Mas eles vão ter acesso, como se fosse uma Câmara dos Comuns, sabe? Se a gente fosse fazer a dos Lordes e a dos Comuns, o Senado e a Câmara. Embora associados tenham se oferecido voluntariosamente... E aí como é que foi isso, né? O processo. Olha que interessante. Embora os associados tenham se oferecido voluntariamente para fazer parte do conselho, o que se observa é que a seleção foi um processo rigoroso. Teve uma seleção e não foi votação. Você se candidatava e um grupo de sócios você escolhia para dar diversidade. Porque senão, segundo ele, se fosse votação, os grupos se uniriam e votariam todos na mesma. Então, você se candidata. E eu vou olhar... É indiscutível, né, Dani? Eu vou falar que esse mecanismo não é muito democrático, porque aí pode ser que o viés da geração X, que possivelmente é a geração que está escolhendo, já escolha pessoas que, em tese, possam ter um alinhamento maior com o pensamento da geração X. E eu acho que a grande riqueza aqui é realmente ter uma diversidade, às vezes da geração, né, dos millennials raiz, da geração Z raiz, para você realmente poder pensar fora da sua caixa. Porque a proposta aqui é a gente pensar fora da caixa para entender essas dores, para poder endereçar elas para esse futuro. Enfim, mas tô julgando aqui como informação. Não, mas o Miller, ele tem uma explicação sobre isso, que a nossa produção foi atrás. Ufa, que bom. Ele fala que é necessário um intermediário para evitar a sobreposição de grupos existentes. Então, assim, as pessoas se candidatam e defendem a sua posição como uma candidatura, inclusive por meio de vídeo.
É essa coisa que eu falei no começo, diz que é verdade. Diz que isso, Lupe, surpreendeu. Porque tinham que preparar vídeos. Isso é muito legal, tem tudo a ver com as novas gerações. Então, é assim, não é uma eleição. Quem é que quer participar? Um monte de gente quer. Prepara os vídeos e falam sobre o que vão fazer. Esse intermediário, que ele chama de intermediário, né, que são sócios que não fazem parte do conselho lá de cima e que não estão, mas não fazem desse paralelo também, eles escolhem, e ele fala assim, escolher as pessoas com base em suas candidaturas e no que sabíamos sobre elas têm que se apresentar. Então, eu sei que pode ser mais assim, sabe aquela coisa que se brinca que se a gente sorteasse presidente da república podia dar mais certo do que votar? Não, eu tô falando sério. Eu praticamente não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Em 203 milhões de habitantes, coisa melhor vai sair. Eu tô falando aqui, tô fazendo uma declaração. Sorteia que dá mais certo. A chance de dar mais certo é essa. Mas tudo bem. Simons & Simons cria esse conselho paralelo, interessante. Há um método que é de candidatura, então ele é voluntarioso, é interessante também. Trata de questões, tem acesso a determinadas questões que são estratégicas. E ele consegue filtrar, então, dúvidas que se tem, que não é a coisa de qual é o próximo escritório que o Simons vai abrir. Não é essa a questão. Mas são questões mais comezinhas, dias por semana, etc e tal. As pessoas se candidatam, é interessante, mas a escolha é feita por um grupo intermediário que tenta dar diversidade para que não haja uma sobreposição exagerada de um determinado pensamento, que é o que a votação poderia dar, porque senão você tem ganhos. Sim. Quem ganhou? Qual foi o grupo que ganhou? Ganhou o grupo que não queria trabalhar nenhum dia. Tô fazendo... Sim. Tô tentando dar uma... Sim. Eu não tô justificando Simons & Simons, tá, Dani? Mas tá advogando aqui. Defendendo... Mas me parece interessante. Não, a iniciativa é muito interessante mesmo. Desculpa, Dani, mas é mesmo, é verdade. Não, e parece uma experiência bastante interessante e remete para a ideia de que as questões de gestão de pessoas, né, assumem relevância nas estruturas de escritórios de advocacia. Aí, a pergunta é, há alguma outra experiência nesse sentido? Então, nós fomos pesquisar, Lupe, então vamos lá, a gente tá falando de conselhos paralelos, isso, né? Então, isso. Instâncias aonde saem pessoas que não estão em posição de sócios, etc e tal, que montam um grupo, nesse caso são 11 pessoas, e que começa a ter uma pauta, e parece que é o próprio Penny Miller, que é um sócio mais qualificado, que regula essa pauta. Porque isso serve, nós já falamos em episódios anteriores, serve como um teste de liderança também, pode ser um bom treinamento, né? Sim, sobre concordo. todos os aspectos. No início de abril, o braço do Dentons, do Reino Unido, que é o que eles chamam de UKIMI, né? Eu vou chamar o UKIMI, que é Dentons, UK and Middle East. Eu acho muito chique essa coisa de você ter uma unidade, que chama o Dentons, vocês sabem, é o maior escritório do mundo, não em faturamento, mas em número de advogados. E também estabeleceu um esquema semelhante, então, o Dentons, que é um escritório transatlântico, né, transnacional, no Reino Unido, estabeleceu um esquema semelhante por meio de uma equipe que eles chamam equipe executiva paralela, em um esforço para permitir que a liderança executiva explore uma ampla gama de perspectiva e dar para a próxima geração de líderes exposição antecipada às decisões executivas. Isso é uma outra proposta interessante também. Bem interessante. De exposição. Sim. Quer dizer, eles vão ser expostos a determinadas decisões. Porque é bom falar do chefão, do sócio. Todo mundo reclama, né? O sócio, etc. Tal. Agora, quando tem gente que se candidata, que quer participar, tá dizendo, você tem um grau de exposição, você tem que decidir. E quem sabe esse seja o grande mérito de iniciativas como essa, é forçar as pessoas a tomarem decisão, que quem sabe seja a grande crise de liderança sob o ponto de vista da tomada de decisão. O Conselho do Dentons também é uma equipe de 11 pessoas e representará diversas funções, equipes e geografias. Receberá treinamento específico da equipe de liderança executiva do escritório, incluindo líderes de divisão, diretores, de acordo com o comunicado que foi feito. Então, assim, vamos lá, gente. Há um movimento de um compartilhamento dos processos decisivos de escritórios de advocacia por instâncias que não eram tão estabelecidas assim. Os conselhos de sócios sempre existiram
E agora o que a gente está fazendo como forma, inclusive o que os escritórios, os Dentons e os Simons & Simons aparentemente fazem, é fazer com que aqueles que estejam interessados se candidatem. E aí, Daniele, até você conhece mais isso do que eu, mas pode ser interessante, que o fato de você se candidatar, porque pode ser que tenha gente que não queira, né? Sim. Essa é a questão, quer dizer, eu gosto da ideia da candidatura, né? Eu não quero isso, quero fazer minhas peças, tô tranquilo, sabe? Eu acho que também, André, desculpa te cortando, mas é um outro ponto que me veio agora, é um espaço que você abre, ou seja, se essa geração está reclamando dessa cultura organizacional que não está atendendo às necessidades, a oportunidade está sendo dada para você contribuir. Ou seja, porque tem gente que só quer reclamar, que não quer contribuir para a melhoria. Então também fica um recado para as gerações, qual é o seu papel? Você só quer estar aqui atirando pedra nessa vitrine e falar, tá tudo errado, tá horrível, não me atende? Ou você vai contribuir com a sua participação, com o seu olhar? Como é que a gente vai construir esse escritório para que atenda a minha geração e a dos outros? Então também é um espaço colaborativo e que também vai mostrar qual é a intenção desse movimento. Eu achei bastante, por isso que quis trazer. Achei ótimo, André. Que poderia ser interessante. São formatos. Você vê que existe uma tendência internacional de formatos de gestão, né, de modelos de gestão que cada vez deem mais voz, forneçam mais espaços para que as pessoas, e numa sociedade de advogados isso faz muito sentido, porque você tem uma formação mesmo, né? Quer dizer, uma formação, as hierarquias, né? E eu sei que a Daniele defende isso, apesar... É um pouco da mudança do piramidal, né, Daniele? Pois que você sempre colocou e que a gente sempre eu sempre particularmente fui cético, né? Fui cético porque eu não conseguia ver o que poderia não ser piramidal num escritório de advocacia. Hoje você já consegue enxergar? Hoje eu acho que esse tipo de iniciativa, com o desenrolar do tempo, podem ser iniciativas interessantes sobre esse modelo mais foguete, né? Foguete. Que você denomina, que eu sempre vi com muita dificuldade nos escritórios, muito por conta de uma preservação que eu tenho da capacidade da estrutura organizacional, não ter necessariamente todo mundo, não achar que todo mundo que está dentro é parte fundamental. É uma outra visão minha, entende? Quer dizer, eu defendo muito que haja um turnover entre profissionais. Eu não acredito nessa advocacia que você começa e vai ter que... A gente tratou disso num gesto de inovação, que você vai ter uma vida, uma carreira inteira dentro de um escritório. Para isso, o sistema piramidal, ele facilita, né? Porque você tem uma base grande, então você tem uma capacidade de turnover teoricamente maior. Mas eu sempre olhei com muito respeito o que você colocava e quem sabe esses sejam primeiros exercícios que a gente começa a ver de mudança nessa configuração. Muito tradicionais, né? O Simons & Simons é um escritório tradicional, o Dentons também, uma outra origem, mas também um escritório tradicional. Você vê que as duas questões no Reino Unido, que começa a exercitar essas instâncias intermediárias de compartilhamento de poder e treinamento de liderança. Daniele Serafino. Apostos. Nos conte qual o verdadeiro poder paralelo com o gesto de inovação desse episódio. É de Chaves, sinal sonoro. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma mudança lenta e constante nos últimos anos que pode transformar a dinâmica dos escritórios de advocacia com relação às suas receitas. É a internalização de trabalho pelos departamentos jurídicos. Mas por que isso está acontecendo? Segundo um relatório da Thomson Reuters Market Insight, a principal razão para a internalização do trabalho jurídico pelos departamentos é a redução de custos. 2/3 da liderança dos departamentos jurídicos indicaram sofrer forte pressão para cortar despesas e enfrentam uma diminuição dos seus orçamentos. Como um dos maiores custos desses departamentos jurídicos é a contratação de escritórios de advocacia externos, internalizar o trabalho pode gerar economia. Além disso, os departamentos jurídicos estão lidando com um aumento de trabalho devido ao crescimento da regulação nos ambientes de negócio. E em resposta a esses desafios, os departamentos também planejam aumentar esse volume de trabalho interno nos próximos 12 meses. E embora os escritórios de advocacia externos ofereçam esse conhecimento super especializado e regulatório, as equipes internas têm vantagens por conhecerem melhor o negócio e por terem esse potencial de serem mais eficientes. Essa tendência de internalização não é nova, mas houve uma mudança significativa nas alocações orçamentárias nos últimos 12 meses e isso me chamou a atenção. Um outro relatório indicou que 68% dos diretores jurídicos pretendem trazer mais trabalho para dentro de casa em 2024 e o objetivo é a redução das despesas. Atualmente, menos de 59% dos orçamentos dos departamentos jurídicos são destinados a fornecedores externos. E essa é a menor taxa dos últimos 5 anos. Algo está mudando.
é o que eu chamo dos sinais que a gente tem que acompanhar. Mas para onde é que está indo esse orçamento então? Porque ele continua existindo. Um outro relatório talvez possa nos dar aqui a direção e a pista do que está acontecendo. Esse relatório apontou que está tendo um aumento na transferência de trabalho dos departamentos jurídicos para serviços jurídicos alternativos. É o que a gente chama dos Alternative Legal Service Providers, ou as Legal Techs, Law Techs. Uma pesquisa do CLOC revelou que 21% dos departamentos jurídicos estão enviando mais trabalho para Legal Techs, em comparação com apenas 4% que estão mandando mais trabalho para escritórios de advocacia. Os números são bem gritantes. Um gráfico da Legal Evolution mostrou que até 2020, a contratação de advogados internos pelas empresas cresceu 233%. Esse percentual é muito alto. É o maior percentual em 30 anos de existência dessa medição. Diante desse cenário, o principal concorrente dos escritórios de advocacia, que você pode estar achando que é um outro escritório de advocacia, te digo essa má notícia que pode ser que não seja. Pode ser o seu próprio cliente. Tudo isso aumenta a pressão sobre os escritórios para melhorarem o seu desempenho e se manterem sempre alinhados às verdadeiras necessidades dos seus clientes. Ouvir os clientes é fundamental. Eu diria que é até mandatório. Os departamentos jurídicos esperam conselhos práticos, eficiência na prestação de serviço, alinhamento de objetivos de negócio, taxas mais baratas, entre tantos outros desejos. Aqueles que conseguem demonstrar uma abordagem mais eficiente na gestão do trabalho jurídico e ajudarem os departamentos a simplificarem as suas operações estarão melhor posicionados para conquistar e manter os clientes nesse ambiente competitivo. É isso aí. Beleza. Eu queria dar só um pitaco, se me permite, Lupe, porque eu acho que é muito simplista, efetivamente, a questão que seria só custo, Daniele. Por isso que eu acho muito bom que fosse. Que não é, claro que não é só custo, porque senão todas as coisas ficariam internalizadas, né, dentro dessa lógica. Não tem sentido. Eu acho que existe uma questão cíclica. Uma pressão por custo? Existe uma pressão por custo, existe uma questão cíclica, né? Às vezes se internaliza mais depois, né? Isso é uma coisa comum, mas sem dúvida nenhuma, o teu último parágrafo sobre o prestar atenção como prestadores de serviço profissional, prestar atenção no que está acontecendo e quais são as demandas. As demandas, que eles estão querendo, o que eles estão querendo, o que o cliente está querendo é fundamental. Parabéns, eu acho isso mesmo. Tenho nada a dizer depois dessa. Eu também concordo, é simplista, mas vamos lá. Esse foi o Gesto de Gestão número 84. É isso aí. Obrigado a você que nos acompanha, participa com a gente, nos chama ali no LinkedIn. Um abraço pro pessoal ali no LinkedIn. A gente sempre. O André tá sempre lá sempre carinho, né, no LinkedIn. Sempre. Isso é muito legal. E é isso. Se você tá chegando agora, muito obrigado por acompanhar essa edição e aproveita para maratonar os outros 83. Mas vai com calma, pode ir com calma, vai no seu tempo, mas não deixa a gente não. É isso aí, um beijo também, brigadão pra Aline Nascimento, que faz o rolê com a gente aqui, grava e organiza esta bagunça organizada. E também ao Ed Chaves, que tá lá montando sempre o nosso Gesto de Gestão, e a Compasso Collab, que nos permite sentar nessas cadeiras aqui para falarmos sobre isso. Beijo pra todo mundo, até a próxima. Gesto de Gestão.